Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Alegria estar com vocês. Gratidão no meu coração é sincera pela acolhida e pelo carinho de vocês. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, o livro todo. E esse é o terceiro sermão da série em 1 João. A palavra do Senhor diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Essa é a palavra do Senhor. Pai, obrigado pelo tesouro que temos diante de nós. Pedimos a ação do Teu Espírito para nos conduzir, não somente na interpretação, mas sobretudo na aplicação dessa palavra nas nossas vidas, na igreja do Senhor. Nós oramos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O sonho. Sonhei que eu tinha morrido. Não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão, com uma placa escrito céu. Bati com um certo receio, e um anjo saiu para atender. Me disse, pois não? Eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não vejo o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei, meu nome em tinta vermelha. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que eu cometi. O anjo olhava os registros visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? E eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece essa letra? E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Essa é uma música de Estênio Márcios, um pastor presbiteriano, que é ungido por Deus, para através das suas canções, expressar de maneira muito bíblica, a beleza, a graciosidade do Evangelho de Jesus. E já há algum tempo eu acompanho o Estênio nas suas canções, mas a primeira que eu conheci, que me fez entrar em contato com a riqueza poética e melódica das canções do Estênio, foi justamente essa aqui, O Sonho. Já faz bastante tempo que eu conheci essa música, e até hoje, e ele já compôs muitas outras canções, até hoje, quando eu olho para essa música, eu identifico que essa é a obra-prima dele. É lógico que tem gente com muito mais capacidade técnica, literária, musical, para avaliar num nível de profundidade maior, mas essa aqui é a que mais fala com o meu coração. Eu acho ela maravilhosa. É a obra-prima dele. Obra-prima é essa obra de um autor que resume as suas qualidades e que se torna uma referência para conhecimento de tudo aquilo que ele já fez. Quando uma obra-prima é realmente algo que se torna inclusive popular, ela começa a ditar tendências e influenciar outros artistas que estão trabalhando com
a mesma espécie de arte. Você já parou para pensar, se nós tivéssemos a santa tarefa de identificar a obra-prima de Jesus Cristo, qual seria? O que Jesus fez de mais impressionante e que se tornou aquilo que aponta a sua glória de maneira mais evidente? Eu creio que as Escrituras dão uma resposta para essa pergunta, e que é justamente o Evangelho. No Evangelho de Cristo Jesus, nós encontramos sua obra-prima. Perceba que, embora Jesus seja o Criador de todas as coisas, que pelo poder da sua palavra chamou à existência tudo o que existe, ele é o Verbo de Deus. O apóstolo João, ele começa o Evangelho, não a carta que nós estamos lendo, falando que ele estava no princípio com Deus, e por meio dele tudo que existe foi feito. Não é uma tarefa simples identificar qual é a sua obra-prima. Mas, se você for sincero com os escritos do apóstolo João, você verá que ele deixa muito claro que é no Evangelho, é na redenção, que a glória de Cristo se manifesta de maneira mais poderosa. Na carta de 1 João, capítulo 3, mantenha sua Bíblia aberta, o versículo 8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O diabo não é um artista, ele não é criativo, ele só deturpa e destrói a obra de Deus. Mas se precisássemos usar a mesma imagem para descrever a obra do diabo, sua obra-prima, sem dúvida nenhuma, seria o pecado. O pecado é a forma como o diabo mais eficazmente destrói a beleza da glória da criação de Deus. Mas Jesus se manifestou para ser glorificado ainda mais, destruindo as obras dele. E eu gostaria de meditar com vocês na obra de Cristo na igreja, através do Evangelho de Cristo Jesus. E eu creio que esse texto que nós acabamos de ler, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2, fala da presença dessa obra na igreja, fala da natureza dessa obra diante do Pai. E ela também, o texto também faz referência à extensão dessa obra na criação do Senhor. E é justamente sobre isso que eu gostaria de discorrer com vocês: a presença, a natureza e a extensão da obra de Cristo através do seu Evangelho. A presença da obra de Cristo é referida aqui na vida da igreja de Jesus e de maneira muito específica na nossa vida, no versículo 1, quando o apóstolo João, com muito carinho, se dirige à igreja, e ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Há muito afeto nessas palavras, há muito amor nessas palavras, e ele está dizendo que o propósito daquela carta era deixar claro para os irmãos da igreja que eles deveriam abandonar uma vida de prática no pecado, de prática do pecado. Não faz sentido nenhum alguém que crê no Evangelho, de que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, para em sacrifício pessoal nos livrar da culpa e da condenação do pecado, admitirmos como se fosse coisa normal vivermos praticando aquilo que a Bíblia condena como desobediência a Deus.
João já deixou claro aqui no texto que estudamos na semana passada, de que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. O que significa que a prática do pecado nos afasta da comunhão plena com o Senhor. E nós vivemos cercados por uma cultura que acha inadmissível que crer em Jesus Cristo signifique seguir uma ética submissa aos padrões de Deus sobre o que é justo e o que não é justo, aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. E nós recebemos uma carga muito forte para relativizarmos práticas que de fato são ofensivas ao Senhor. E João está dizendo que nós precisamos estar atentos para essa realidade não tomar conta da nossa vida. Agora, eu acho curioso que ao mesmo tempo que João combate a prática do pecado com essas palavras que nós acabamos de ler, a sequência do texto deixa muito claro que a solução para o pecado não é uma solução legalista, mas ela é a solução que tem morada no perdão. É o perdão que nos constrange à transformação de vida. Se não, veja você o texto, quando ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ao mesmo tempo que João fala que Jesus e a presença da sua obra na nossa vida manifestam um afastamento da prática do pecado, é verdade também que a presença do pecado continua sendo uma realidade na vida daquele que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Eu vou citar aqui para vocês um trecho da Confissão de Fé de Westminster, do capítulo 6, o parágrafo 5º, que trata da queda do homem e do pecado e do seu castigo. Mas preste atenção no que diz a Confissão de Fé. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Aquilo que eu falei na semana passada, de que nós temos uma natureza pecaminosa que nos inclina para a prática do mal, não é uma realidade que é revogada no momento em que você crê no Evangelho. Nós continuamos carregando essa natureza, e o Espírito Santo combate essa natureza por habitar em nós, e portanto há um claro e real afastamento da prática do pecado. Entretanto, nós não podemos nos enganar, continuamos pecadores, de forma que quando você peca, isso não é um sinal de que a obra de Cristo não está presente na sua vida. Você precisa calibrar suas expectativas, porque mesmo depois de crer no Senhor Jesus, nós continuamos pecadores. E uma das sugestões que Satanás faz ao nosso coração é: a obra de Cristo não está presente em você, você continua pecando. Isso não é verdade, porque embora a presença e a comunhão com Cristo nos afaste do pecado, o próprio Jesus nos alerta na sua palavra que se nós pecarmos, o perdão está disponível. E o caminho não é simplesmente desacreditar da presença da obra de Cristo em nós, o caminho é o arrependimento e o clamor pelo perdão. Queridos, pode parecer simples demais, ou até mesmo o beabá da fé, mas é justamente nas coisas mais essenciais da caminhada cristã que nós tropeçamos. Porque nós elegemos alguns pecados para falar: olha, desse aqui não tem jeito, depois que eu fiz isso aqui, a minha vida está eternamente marcada por essa realidade.
E o apóstolo João falou assim: se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Portanto, a presença da obra de Cristo nas nossas vidas não extirpa a prática do pecado, mas ela combate a prática do pecado, de forma que nós somos levados à santificação. Entretanto, quando caímos, temos acesso ao perdão, e louvado seja o Senhor por isso. O texto não fala somente da presença da obra de Cristo na vida do discípulo de Jesus, mas fala também da natureza dessa obra, de uma natureza específica, que tem relação ao mundo jurídico. Veja você o versículo 1 ainda. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aqui o ofício de Cristo nas nossas vidas é comparado ao ofício de um advogado, um defensor. E é curioso entender que o contexto cultural em que essa carta foi escrita é o contexto do Império Romano, onde o direito romano é até hoje uma referência para o exercício do direito, não somente no Ocidente, mas no mundo todo. Se tem um legado que a cultura romana deixou para a humanidade, foi justamente no campo jurídico. O Ocidente, ele tem a sua cosmovisão, a sua cultura fundada na filosofia grega, na espiritualidade judaico-cristã e no direito romano. E essa realidade do direito romano é apontada aqui para ilustrar um dos ofícios de Cristo na nossa vida, porque é verdade que no campo jurídico Jesus também é apresentado no fim dos tempos como o justo juiz, aquele que vai julgar todas as coisas. Mas enquanto o grande dia do Senhor não se estabelece completamente, não chega, a maneira como ele exerce o seu ofício nesse momento é como defensor, como advogado, junto ao Pai. E veja que interessante que Jesus, ele é o nosso advogado de defesa, porque está colocado aqui que ele intercede por nós. Ele intercede por nós junto ao Pai. John Stott, quando está comentando essa passagem, ele diz algo muito interessante, que nós precisamos de um defensor diante de Deus, porque um acusador nós temos, Satanás. Quando você lê, por exemplo, o livro de Jó, o capítulo 1, versículos de 9 a 11, há o registro do diálogo entre Deus e Satanás. E o diabo diz: Jó não serve você à toa, você o cerca de cuidados e privilégios, mas toca nos seus bens, na sua saúde, na sua vida, e você verá que ele blasfemará contra você, e te abandonará. E o Senhor dá permissão para que Satanás toque em Jó. Aqui, nós percebemos a natureza do ofício de Satanás, que é de acusar. Acusar. E embora o texto bíblico fale que Jó era um homem íntegro, justo e temente a Deus, Satanás encontrou uma forma de acusar a Jó. Quanto mais ele tem material para fazer isso a meu e a seu respeito, ele é o acusador. Mas nós temos um advogado, e esse advogado, ele atua onde? Junto ao Pai. Muitas vezes ficamos decepcionados porque alguém fala mal da gente, e o nosso nome diante de outras pessoas é caluniado. Mas imagine o que é ter alguém acusando você diante do Pai. Isso é muito sério, diante de Deus, que é santo.
E aqui o texto diz que Jesus, junto ao Pai, nesse exato lugar, intercede por nós. É por isso que em Romanos capítulo 8, os versos 33 e 34, o apóstolo Paulo, ele exulta junto da igreja e dizendo o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa mesma realidade do ofício de Cristo como defensor está sendo apontada por outro apóstolo em outra carta, porque é algo maravilhoso do qual todo discípulo de Jesus desfruta, a defesa de Cristo a nosso respeito. Como essa defesa se dá? Veja que o texto bíblico, ele diz o seguinte: ele é a propiciação, eu estou no versículo 2 de 1 João, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ora, a natureza do ofício de Cristo é jurídica, em certo aspecto, como defensor. E aqui, para ilustrar essa defesa, ele diz que Jesus Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que essa palavrinha propiciação significa? Literalmente, propiciação é tornar próprio, tornar adequado, é fazer com que algo seja aceitável. Mas nós não podemos nos aproximar do sentido dessa palavra sem considerar aquilo que o Antigo Testamento fala sobre propiciação. Você deve lembrar que tanto na tenda do tabernáculo, quanto no templo, havia uma separação do santo lugar e do santo dos santos, onde no santo dos santos ficava a arca, onde uma vez por ano o sacerdote, após apresentar sacrifício por si, ele entrava no santo dos santos e oferecia um sacrifício pelos pecados do povo, aspergindo o sangue do cordeiro, que ilustrava aquilo que João Batista falou sobre Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro, uma figura de Cristo, e ele, ao aspergir o sangue sobre a arca, ele fazia isso sobre a tampa da arca. E sabe como a tampa se chama? Propiciatório. Então o sangue do Cordeiro era aspergido sobre o propiciatório e tampava toda a acusação contra o povo. A acusação era esta, que era simbolizada pelo conteúdo da arca: a lei de Moisés, simbolizada nas tábuas, a vara de Arão e o maná. Toda a ingratidão pelo sustento de Deus estava simbolizada ali. Toda a insubmissão com os homens de Deus que ele levantou ao longo das épocas estava ali, clamando contra o povo. Toda atitude pecaminosa de quebra da lei estava ali. E o sangue do cordeiro era aspergido por cima. E a presença de Deus é simbolizada no vazio, né? Que os anjos, os querubins, olhavam para o centro, como que velando daquilo tudo, mas a figura de Deus não está lá, porque Deus é Espírito. Então é naquele meio que Deus está. E entre a acusação e a presença de Deus no meio dos querubins, está o sangue do Cordeiro. É por isso que João, quando ele fala que Jesus intercede por nós na presença do Pai, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está dizendo: aquilo que Cristo fez na cruz, faz com que toda a acusação na presença de Deus, contra a sua vida, não tenha eficácia. Isso é maravilhoso. Perceba que o texto não fala que Jesus defende a nossa inocência, como geralmente, na maior parte do tempo, um advogado atua na frente de um juiz para defender o seu cliente. Não, Jesus não atesta diante da presença do Pai que nós somos inocentes. A lei está lá para nos acusar, mas o que Cristo faz é dizer: eu já paguei a pena dele, portanto ele deve ser absolvido.
Não é da inocência dele que se trata essa nossa conversa, é que eu já fiz com que ele pudesse ser declarado alguém que não precisa ser condenado mais. Essa é a natureza da obra de Cristo. A presença da obra de Cristo é real e ela nos afasta do pecado, embora nós continuemos pecadores. Mas a natureza da obra de Cristo é jurídica, e ela diante da presença de Deus fala, de fato ele é pecador, mas a ele não cabe mais condenação, ele não é inocente, mas ele é perdoado, é diferente. E meus irmãos, essa realidade está em vários textos da Bíblia, vários. Eu poderia aqui, por exemplo, citar Hebreus 7, de 23 a 27, quando Jesus é apresentado como verdadeiro sumo sacerdote, que de uma vez por todas apresentou o sacrifício definitivo. Mas nós não temos tempo suficiente para isso, e eu gostaria de falar também sobre a extensão da obra de Cristo, porque se é verdade que a presença da obra de Cristo, ela combate o pecado, a natureza da obra de Cristo nos apresenta uma defesa diante da acusação de Satanás. A extensão da obra de Cristo fala de uma mensagem maravilhosa de perdão, que é suficiente para o mundo inteiro. É o que o texto está dizendo. Veja você no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É por isso que nós temos uma missão, é por isso que Jesus comissionou os discípulos, a fazer novos discípulos, em todas as nações. Mas alguém pode olhar para esse texto e defender o universalismo. O que é o universalismo? É aquele engano teológico, que fala que no final das contas ninguém vai ser condenado, porque aquilo que Cristo Jesus fez é suficiente para todo mundo, e pronto, ninguém vai ser condenado, o inferno não existe, esse negócio não existe. Meus irmãos, isso não é verdade. Não é verdade, porque o próprio Jesus foi a pessoa na Bíblia que mais falou sobre a realidade do inferno, e de Jesus separar uns dos outros naquele grande e último dia, como juiz. Não dá para se esquivar dessas realidades. Mas então, como nós interpretamos esse texto? De que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A realidade é que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para salvar de fato todas as pessoas do mundo. Mas coube a Deus, na sua sabedoria e no seu propósito santo, fazer com que o sacrifício de Cristo fosse eficiente na vida daqueles que respondem com fé ao Evangelho do Senhor. Essa não foi uma opção nossa, e nós não temos o direito de mudar isso por preferência pessoal. É isso que a Bíblia ensina, de que o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar todo mundo, mas ele é eficiente na vida daqueles que respondem com fé à mensagem do Evangelho. E por que eu estou falando isso? Muito simples, preste bastante atenção. Nós temos uma missão de fazer com que a obra-prima de Deus, a mensagem do Evangelho, seja pregada e vá a cada pessoa do nosso círculo de relacionamentos. Porque o Espírito Santo dá testemunho interno no coração, fazendo com que nós sejamos habilitados a crer. Mas não somente nós, pasme, na vida dos nossos amados também. Por isso eu gostaria de aplicar essa mensagem em 4 direções distintas, mas conectadas. Porque aquilo que nós acabamos de estudar aqui na palavra do Senhor, coloca de nós um seguinte desafio:
Mire na perfeição da sua conduta. Mas esteja certo de que você e as pessoas que você mais ama irão pecar e irão pecar feio. Isso faz com que você tenha que ter um olhar gracioso para aqueles que pecam junto a você, contra você. Meus irmãos, muitas vezes na denúncia contra o pecado, nós nos tornamos muito intolerantes com os irmãos e com a realidade da imaturidade do nosso coração. E me entenda, eu não estou falando que nós devemos tolerar em conceito o pecado, porque o pecado deve ser combatido mesmo. O errado tem que ser apontado como errado. Mas muitas vezes a nossa reação ao pecado do outro ela é tão sem misericórdia e tão dura, que nós fazemos o contrário da obra de Cristo na vida de alguém, que não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega, nas palavras do profeta Isaías. Nós precisamos ser o povo da misericórdia, porque nós fomos alcançados com misericórdia. E embora nós denunciemos o pecado como algo que desagrada a Deus, a tônica da nossa conduta deve ser uma conduta de graça, de misericórdia, porque foi isso que nós recebemos. E nós convivemos com uma igreja evangélica no Brasil que ela é legalista, porque ela despreza a natureza do ofício de Cristo, de ser o nosso defensor. Veja bem, nem o apóstolo João se falava como impecável, mas alguns líderes religiosos, eles se põem num discurso, que você olha e fala, o sujeito é impecável, esse homem não peca, não é possível. Essa mulher não é desse mundo. E não é assim que funciona. Eu sou pecador. A liderança dessa igreja é pecadora. Nós não somos suficientes para mostrar com clareza a obra de Cristo o tempo todo. Nós estamos sempre tropeçando, mas louvado seja Jesus, que é o nosso advogado e defensor. Por isso, tenha um olhar gracioso para com aqueles que pecam. Olhar de graça. Segunda aplicação. Quando você pecar, não acredite na conversa do diabo. E qual que vai ser a conversa? Ele vai trabalhar para que você acredite que você não é digno de estar na presença de Deus. A metade do discurso do diabo está certa, só metade, porque o pecado nos faz indignos. Mas a mentira do diabo está em ele omitir nas sugestões que ele faz para o nosso coração, de que nós temos um advogado junto ao Pai, um defensor. Por isso, lembre-se de que a sua obediência, que não é a sua obediência que faz você aceitável na presença de Deus, lembre-se disso. Não é quando você obedece a Deus que você se torna aprazível ao Senhor. Não é quando você se dedica ao trabalho da igreja que você se torna alguém que compensa os seus tropeços. Quem prega isso é o Espiritismo, não é o Evangelho. Aquilo que nos torna aceitáveis na presença de Deus é o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo o pecado. É isso. Então, quando o diabo te acusar, entenda que é mentira. Nós somos aceitáveis na presença de Deus, não pela nossa cultura, nossa conta bancária, nossas contribuições financeiras para a igreja, nossa dedicação à obra missionária. Nós somos aceitos por conta daquilo que Jesus Cristo fez, e louvado seja o nome dele por isso. Não acolha no seu coração pensamentos de acusação. Isso vem do inferno. 3, seja um advogado de defesa dos irmãos na fé. Porque aqui eu chamo você a uma autoavaliação. Quando você está nas suas conversas sobre a igreja, sobre os irmãos da igreja, e fica evidente que há uma falta, há um problema,
você adota a postura de acusador ou de defensor? Você se parece mais com Jesus ou com Satanás? Fofoca, maledicência também é pecado. Mas há uma natureza horrível nesse tipo de pecado que nos faz parecer muito com o nosso inimigo. E isso é ofensivo, é terrível. Por isso, não seja um acusador. Seja um defensor dos irmãos. Eles são pecadores como você. Mas a obra de Cristo já os alcançou também. Louvado seja o Senhor. E por último, não considere ninguém, absolutamente ninguém, perdido demais para ser alcançado por Cristo. Por uma razão muito simples. Esse texto nos ensina que o sangue de Jesus Cristo e sua intercessão diante do Pai é suficiente, não somente para nos livrar dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Você tem ideia do que é isso? Do mundo inteiro. Então não existe esse sujeito que qualquer um de nós aqui possa apontar o dedo e falar: aquele ali não tem jeito mais. Para aquele ali não há saída, não há algo que possa ser feito para a condição espiritual dele ser transformada. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta consciência dessa verdade, de que ele pregava o evangelho para todo tipo de gente. Rico, pobre, letrado, ignorante, romano ou não romano, judeu ou gentio, porque ele entendia que ele, o principal dos pecadores, foi alcançado, então não tem esse que a graça de Deus não possa alcançar. E é justamente por isso que Jesus trouxe você aqui, ou colocou você em contato com essa mensagem, mesmo você não sendo membro da Igreja da Barra. A você que nos visita, e a você que nos acompanha pela internet, saiba que aquilo que Jesus Cristo fez por você muda a sua condição espiritual. E isso é suficiente. Você não precisa complementar. É Cristo quem fez. E quando Ele fez, Ele falou: está consumado. Está consumado. E eu quero desafiar você a, nesse momento, fechar os seus olhos. Pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Por quantas e quantas vezes você agiu como um acusador dos seus irmãos. E nós somos chamados para ser semelhantes a Cristo. Para você que acolhe pensamentos de autodestruição, saiba que Jesus Cristo está nesse momento defendendo a sua vida diante do Pai. Senhor, nós te louvamos por essa manhã e pelo teu cuidado com as nossas vidas. Bendizemos o teu santo nome, porque a presença da tua obra na nossa vida é real, e é por isso que nós combatemos o pecado. E essa presença, Deus, não é anulada pelo fato de nós ainda sermos pecadores, porque a natureza da tua obra é de nos defender diante das acusações, que de fato são verdadeiras, mas o Senhor já levou sobre si a nossa culpa e a nossa condenação. E Pai, nós cremos que a obra do Senhor, ela é suficiente para salvar o mundo inteiro. E nós não queremos saber mais do que o Senhor, quem são os teus, ó Deus, no meio do mundo inteiro. Mas nós te pedimos, faz-nos obedientes, ó Pai, para que não façamos acepção de pessoas,
para que não soneguemos o Evangelho àquelas pessoas, ó Deus, que têm uma posição política distinta da nossa, para aqueles, ó Deus, que têm um nível cultural diferente do nosso, para aqueles que têm um padrão de vida financeiramente distinto daquele que pela tua graça o Senhor concedeu a nós. Oh Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos com uma compreensão mais profunda da obra-prima do teu Filho, o Evangelho, para que sejamos um povo evangelista, que tem misericórdia da condição humana produzida pelo pecado. Deus, se há alguém aqui no nosso meio, ou que nos acompanha pela internet, que ainda não entregou sua vida a Cristo, Pai, que essa manhã seja uma manhã de salvação, que o Senhor na tua graça leve essa palavra, Deus, aonde o Senhor quiser levar, e que toda vez que ela for executada, o teu Espírito, ó Deus, convença do pecado, da justiça e do juízo, mas também dê esse testemunho do amor gracioso que temos em Cristo Jesus. Ó Senhor, completa a obra de salvação do Senhor nas nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.